Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma resolução de exame de Química 2022, primeira chamada. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo e vamos ao que nos interessa. Para o exercício 1, diz que qual das opções é um fator que afeta a velocidade de uma reação química? Então, os fatores que afetam a velocidade de uma reação química se devem saber é a natureza dos reagentes, a concentração dos reagentes, o catalisador, também a superfície do contacto e a temperatura. Então são esses 5 que afetam a velocidade de uma reação química. É só anotarem aí. Então aqui, se nós formos a ver para A, temos condições do ambiente, B, condições bioquímicas e C, temos a natureza dos reagentes. Então isso aqui é um dos fatores que afeta a velocidade de uma reação química. Para o exercício 2, o que acontece com a velocidade da reação química se os reagentes estiverem em estado físico, ou seja, o que acontece com a velocidade da reação química se os reagentes estiverem em estado físico diferente? Então significa o quê? É como se nós tivéssemos um reagente de uma velocidade química em que temos o líquido e o gás. Então, se nós temos o líquido e o gás, o que vai acontecer é que existirá um aumento. Então, sem mais demora, aqui ficamos com a alternativa A. Passamos para o exercício 3, diz que dada a seguinte equação química, temos o hidrogênio e o oxigênio, que forma a água. Qual das expressões é da lei da velocidade desta reação segundo Goldberg e Weigers, por aí? Mas o que interessa aqui é que quando pede a expressão da lei da velocidade, é muito simples. Imagina, por exemplo, se tu tens uma reação de A mais uma reação B, que forma um produto C, e que aceita uma velocidade de uma reação é apenas tipo estado gasoso. Então, o que vai acontecer é que para você ter uma expressão da velocidade de reação, é só escrever V é igual à constante da velocidade vezes a concentração desta parte do reagente A vezes a concentração do reagente B. Se nessa parte aqui existisse, por exemplo, as quantidades de moles, aqui tivesse o A, aqui tivesse o B, ia colocar nessa parte como sendo o expoente A e o expoente B, e aqui terei a minha expressão da lei da velocidade. Então, sendo assim, aqui nós temos 2H2 no estado gasoso, mais O2 no estado gasoso, que forma 2H2O no estado gasoso. Não, aqui, se nós queremos ter a nossa expressão, se eu dizer velocidade é igual a constante da velocidade, a ideia é sempre, quando nós queremos ter uma expressão da lei da velocidade, só tiramos apenas a parte dos reagentes que nos interessa. Então ficamos com a concentração de H2. Vocês forem ver aqui nós temos o expoente, ou seja, temos o número de moles que é 2. Então esse número de moles significa que fica aqui como sendo expoente, vezes a concentração de O2. Uma vez que aqui não tem expoente, significa que aqui ficamos com 1. E aqui nós temos a expressão da lei da velocidade. Não se esqueçam, é apenas a parte dos reagentes. Então se a gente for observar e procurar alternativas aqui, ficamos com a alternativa C. Então, para o exercício 4, diz que durante a formação do trióxido de enxofre, obteve-se a seguinte tabela de experiências. Então, nós somos dados dessa tabela do trióxido de enxofre em função do que? Do tempo. Qual a velocidade média de reação no intervalo de 240 a 340? Querem a velocidade média. Se querem a velocidade média, significa o quê? A fórmula usada para a velocidade média diz que a velocidade média é igual à variação da concentração sobre a variação do quê? De tempo. Não. Sempre nos exercícios, ou seja, no número de exercícios, sempre pede a velocidade média. Se pede a velocidade média da reação, terás que observar as duas fórmulas. Ou seja, esta forma aqui é a velocidade média da reação, que trata da variação da concentração sobre a variação do tempo, vezes 1 sobre o número de moles, que vai depender aqui. Se estiver nos reagentes, tu colocas o sinal negativo. Se estiver nos produtos, é o sinal positivo, mas depende da quantidade de número de moles que você vai ter aqui. Exemplo. Observa que esta parte aqui, por exemplo, isto aqui está nos reagentes, o A e B está nos reagentes, estão a ser consumidos para formar o que eu sei. Então, o que acontece? Se eu quero uma velocidade média da reação, que é esta reação, significa que esta parte, uma vez está a ser consumida, o sinal é negativo, e é colocar aqui menos 1 sobre o A, que este A representa a quantidade de número de moles. Se fosse a reação ia decorrer, por exemplo, para o B, era somente colocar B aqui com sinal negativo.
Aqui então, esta aqui é a velocidade média de reação, enquanto esta aqui nos permite para a gente determinar a velocidade média. Então, uma vez que já dão aqui o intervalo do tempo, dizem que o intervalo é de 240 a 340. Então, vamos localizar no tempo nos 240. Localizamos, é só colocar uma bola aqui para não se esquecer. E 340 também, é só colocar aqui uma bola para não se esquecer. Então, temos o que? O 240 e o 340. Então, para tal, se for a ver no trióxido de enxofre, nós temos as concentrações, que é 0,5 e 6. Então, vamos dizer o quê? Que esta velocidade média vai ser igual ao nosso tempo final, que é 340. Então, colocamos aqui 340 e o inicial é 240. Então, a concentração, quando o tempo for 340, é de 6. Então, colocamos aqui 6 menos. E a concentração, quando for 240, é 0,5. Colocamos aqui 0,5. Então, ficamos com velocidade média será igual a 6 menos 0,5. Ficamos com 5,5 dividido por 100. Isto aqui será igual a 0,055 moles por decímetros cúbicos vezes os segundos. Então, aqui nós temos a nossa velocidade média. Então, ficamos com a alternativa D. Fácil. Para o exercício 5, diz que na reação de alumínio e oxigênio, temos o produto que foi diminuído a 1/3 a concentração do oxigênio, ou seja, foi diminuído a 1/3 da concentração do oxigênio. Então, qual é a diminuição da velocidade da reação segundo a lei desses dois gajos aqui? Ok. Segundo essa lei, nós já sabemos como determinar a expressão da velocidade quando nós temos essa lei. A parte que nos interessa é a parte dos reagentes. E uma das coisas que eu vou dizer, apenas dos reagentes só entra o estado gasoso. Se existir o estado sólido ou líquido, significa que não faz parte por mais que faça parte da reação, não entra na lei da velocidade. Então, para tal, eu vou carregar essa expressão para aqui. Temos 4Al, estado sólido, mais 3O2 no estado gasoso, que forma o 2Al2, ou 3 no estado sólido. Então, dizem que o oxigênio, ou seja, a concentração do oxigênio, foi diminuído a 1/3 da sua concentração, ou seja, foi diminuído a 1/3 dessa sua concentração de oxigênio. Então, primeiro, querem saber qual é a diminuição da velocidade, ou seja, qual é a diminuição da velocidade da reação segundo a lei de Golden-Ewell. Então, para tal, o que nós vamos fazer é que vamos dizer que a velocidade já sabemos como tirar. É a parte dos reagentes que nos interessa. Volto a repetir, o sólido não pode entrar na reação. O líquido também não pode entrar na reação, apenas os gasosos é que podem entrar na reação. Então aqui ficamos com a concentração de O2. Mas, aqui nesse oxigênio, esta aqui representa a quantidade de moléculas, aqui existe o número de moles. Significa que esta parte aqui fica como sendo o expoente. Então temos essa nossa velocidade. Só que o que acontece é que dizem que esta nossa velocidade de reação foi diminuída a 1/3 da concentração do próprio oxigênio. Então significa que nesta concentração aqui, vamos colocar 1/3 da mesma concentração. Então, para diferenciar, posso colocar isso aqui como linha, esta aqui como sendo uma concentração 1/3 do oxigênio. Então, aqui também vou colocar como linha. Então, logo aqui tenho uma velocidade de linha. Então, a velocidade de linha será igual a 1/3 da concentração do oxigênio, isso tudo elevado a 3, porque esse expoente não vai desaparecer. Apenas nós temos 1/3 da concentração de oxigênio, que é essa concentração linha. Então aqui ficamos com V' será igual. Esse 3, que é o cubo, passa a ser distribuído para esta parte, assim como para esta parte. Então fico 1 sobre 3 elevado a 3, que esse 3, que 1 elevado a 3 vai dar 1, aqui também 3 elevado a 3, vezes concentração de O2 ao cubo. Então V' será igual. 1 elevado a 3 dá 1, 3 elevado a 3 dá 27. Então aqui ficamos com a concentração de O2 ao cubo. Mas sabemos que esta concentração também equivale ao que é a nossa velocidade. Então significa que V' pode dizer que é 1 sobre 27 vezes a velocidade. Ou seja, pode deixar assim, mas também pode simplificar, colocar desta forma. Então daqui, procuramos nas alternativas 1 sobre 27 e achamos a alternativa D. Fácil. Passamos para o exercício 6. Diz que no estudo da cinética da reação entre
o dióxido de nitrogênio e monóxido de carbono, foram fornecidos os seguintes dados da tabela. Oh, meu Deus! Sempre que fornecem uma tabela e pedem para você achar, ou seja, nas ideias, quando fornecem a tabela, podem vos pedir para vocês acharem o número de mol, ou seja, desculpa, o número de ordem, e podem vos pedir para vocês acharem a expressão da velocidade, ou seja, lei da velocidade. Existe uma diferença quando pedem a lei da velocidade, quando dão uma reação e quando dão uma tabela. Quando dão uma tabela, sempre tens que calcular tipo, os expoentes para você verificar se a ordem vai bater ou não. Só que neste caso aqui pedem para a gente determinar o que é a ordem da reação. Então, para a gente determinar a ordem da reação, mesmo procedimento, o que nós vamos saber, sabemos que a expressão da velocidade é igual à constante da concentração de A elevado a vezes a concentração de B elevado a P. Então, esta aqui é a lei da velocidade. Então, qual é a ideia aqui? Nós temos as experiências. Para nós conseguirmos calcular tipo esses expoentes, vamos vir aqui nas experiências, procurar o lugar onde temos a experiência, ou seja, as duas experiências têm o mesmo valor, por exemplo, da concentração do dióxido de nitrogênio e que tenham diferentes experiências ou concentrações de monóxido de carbono, para nós conseguirmos colocar essa parte aqui em evidência e calcular o expoente B e vice-versa. Então, primeiro, vamos analisar aqui. Nós temos a experiência 1, 2 e 3. Temos as concentrações, o 2 temos 0,15, 0,15 e 0,6. E na concentração de monóxido de carbono, temos 0,15, 0,3 e 0,3. E nós observamos que as duas experiências, a experiência 1 e a experiência 2, têm o mesmo valor da concentração de NO2. Então, aqui, depois vamos analisar na parte da velocidade. Qual dentre esses dois aqui a velocidade maior? É a experiência 2. Então, é só colocar aqui. Velocidade da experiência 2 sobre a velocidade da experiência 1. A fórmula não vai alterar. Ficamos com K, que é a constante da velocidade, vezes a concentração do NO2 elevado a, por já dão as concentrações. Temos aqui o NO2 e o CO. Vezes a concentração do CO elevado a B. Sobre K, vezes a concentração do NO2 elevado a, vezes a concentração do CO elevado a B. Constante de velocidade não vai alterar. Vamos simplificar. Qual o valor da velocidade na experiência 1? É de 4. Experiência 2, desculpa. É de 4. Daqui ficamos com 4 vezes 10 elevado a menos 3. Sobre, para a experiência 1, nós temos o valor de 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então aqui fica 1 vezes 10 elevado a menos 3. Que será igual a concentração do NO2 na experiência 2 é 0,15. Então aqui vamos colocar 0,15 elevado a vezes a sua concentração na experiência 2 de monóxido de carbono é 0,3. Colocamos aqui 0,3 elevado a B. Para o NO2, para a experiência 1, temos 0,15 e para o monóxido também 0,15. Vantagem. Então é só colocar aqui 0,15 elevado a vezes 0,15 elevado a B. Observa que nesta parte da multiplicação, o numerador e o denominador têm o mesmo valor e os expoentes iguais. Então aqui temos que simplificamos isto aqui. E também aqui vamos simplificar isto aqui. Ficamos com 4 dividido por 1, dá 4, que será igual. Aqui começou a diferença tipo 0,30 dividido por 0,15. E olha o que é mais engraçado. É que quando você, por exemplo, tem duas variáveis em que tem o mesmo expoente, significa que nós podemos colocar em evidência esses valores e colocar o expoente também, ou seja, colocar um expoente. Porque esse expoente eu posso distribuir para 0,3, assim como para 0,15. Então, 0,3 que é mais ou menos, ou seja, 0,30 dividido por 0,15. É como se você tivesse tipo 30 dividido por 15, dá quanto? 2. Então, ficamos com 4 é igual a 2 elevado a B. Então, veja que aqui as bases são diferentes. Então, tem que procurar uma base com o seu expoente vai dar o quê? 4. Mas esta base tem que ir de acordo com esta base que eu tenho aqui. Então, automaticamente, vou colocar 2 é igual a 2 elevado a B. Qual é o número que é de colocar aqui? Que 2 elevado a esse número vai dar 4. É o próprio 2. Então, simplificamos essas bases e ficamos com B é igual a 2. Já achamos a primeira parte. Então, está vendo que esse aqui é um procedimento, ou seja, é um processo para você conseguir achar uma expressão da velocidade. Mas se você fazer 2 ou 3 vezes o exercício, aí vê que você vai se acostumando.
Então aqui procuramos uma parte, já conseguimos a ordem do B através de manter, tipo, por exemplo, evidência, ou seja, através de encontrar duas experiências em que tem a mesma concentração do que? Do dióxido de nitrogênio. Agora já temos que encontrar duas experiências do monóxido de carbono que vamos colocar evidência para nos conseguir determinar a ordem do A. Então procuramos aqui, vimos que temos experiência 3, temos experiência 2 e experiência 3, por ter o mesmo valor. Então observamos a velocidade. O que tem maior velocidade é a experiência 3. Então vamos ver aqui, V3 dividido por V2, mesma coisa. Constante, concentração do NO2 elevado a A, vezes concentração de CO elevado a B, sobre constante, concentração do NO2 elevado a A, vezes concentração do CO elevado a B. Então, essas constantes são os mesmos, simplificamos. Mas se nós formos observar aqui, temos a nossa velocidade na experiência 3, que é de 16 vezes 10 elevado a menos 3. Sobre da experiência 2, a nossa velocidade é de 4. Então ficamos com 4 vezes 10 elevado a menos 3, que será igual. Nossas concentrações, a concentração da experiência 3 é de 0, ou seja, da experiência 3 do NO2 é 0,6 e o monóxido de carbono é 0,3. Então aqui temos 0,6 elevado a vezes 0,3 elevado a b. Sobre, para a experiência 2, temos 0,15 e 0,3. Então aqui ficamos com 0,15 elevado a A vezes 0,3 elevado a B. Então simplificamos isto. Aqui ficamos com 16 dividido por 4. 16 dividido por 4 é igual a 4, isso aqui será igual. Agora, aqui nós temos a mesma coisa. Temos denominadores iguais, ou seja, os expoentes do numerador e denominador é o mesmo. Então colocamos em evidência 0,6 sobre 0,15, isso tudo elevado a A. Então, é sabido por nós que, ou seja, é uma divisão básica. 0,15 dividido, ou seja, 0,6 dividido por 0,15, isto aqui será igual a 4. Então aqui ficamos com 4, será igual a 4 elevado a A. Então, aqui o denominador é o mesmo, simplificamos, aqui significa 3.1, significa que A é igual a 1. Então, para determinar já o número de ordem final, é muito simples. O número de ordem é igual a A mais B. Então, o número de ordem é igual a 2 mais 1. E o número de ordem é igual a 3. Eu já aconselho vocês a pegar um exame similar que é o exame 2020, tentando resolver o mesmo exercício, onde ver que o procedimento da resolução é a mesma coisa. E daí ficamos com a alternativa A. Passamos para o exercício 7. Teoria. Qual das opções completa o número das características de um sistema químico em equilíbrio? Ok, o número, ou seja, os fatores, ou seja, aqui dizemos que é a existência de duas setas, ou seja, afeta tipo um sistema de equilíbrio, ou seja, para que exista um sistema de equilíbrio, é necessário que exista pelo menos tipo duas setas. Ou seja, temos tipo reagentes que formam produtos. Então, C e D. Ou seja, os reagentes formam produtos, os produtos vão formar o que? Os reagentes. Então, tem que ter a existência de duas setas tipo opostas. Nem que é chamado de uma outra forma, é o processo reversível. Então, um sistema de equilíbrio é um processo reversível. Então, aqui ficamos com a alternativa D. Para o exercício 8, diz que identifique um dos fatores que afeta o estado de equilíbrio. Anota no caderno. Existem 3 fatores que afetam o estado de equilíbrio, né? Assim como aqui nós falamos de 5 fatores que afetam a velocidade de uma reação química. Aqui são 3 fatores, que é a concentração das substâncias, temperatura e pressão. Concentração das substâncias, temperatura e pressão. Então aqui nós temos aqui a alternativa D, que indica o que é a temperatura. Veja, facílimo, né? Era bônus. Para o exercício 9, parece um exercício repetido também de um exame. Está em equilíbrio o sistema NO2 mais CO, que veja que o sistema de equilíbrio, uma seta vai para lá, outra vai para o outro lado. NO mais CO2. Pode-se diminuir a quantidade de dióxido de carbono? Claro. O que acontece?
Na adição, ou seja, tipo, na adição de um reagente ou um produto, desloca o sentido, ou seja, deslocamos tipo, o sentido no lado oposto do membro que ocorre tipo adição. Mas se for tipo a diminuir o reagente ou um certo produto, ele vai deslocar onde ocorre tipo ou seja, onde nós estamos a retirar uma certa quantidade. Então, o que acontece aqui é que se a gente for a diminuir a quantidade do dióxido de carbono, teremos que aumentar a quantidade de monóxido de carbono. Então, é a alternativa A. Passamos para 10. Dado o sistema químico em equilíbrio, nós temos esse sistema químico em equilíbrio. Então, vou passar aqui. Eu volto a dizer, espero que o meu objetivo aqui é tentar ajudar, de modo que isso aqui fique muito mais fácil, vocês possam compreender e possam passar o exame sem nenhuma dificuldade. E também agradecer nos comentários. Qualquer dúvida será aqui. Não. Qual das expressões é da constante de equilíbrio desta reação? Então, uma vez estamos a falar da parte do equilíbrio, significa que isto aqui já não estamos a tratar da probabilidade da reação. Significa de que tanto os produtos, assim como os reagentes, fazem parte. Então, a constante de equilíbrio pode ser chamado de Kc ou Kp. O Kp quando envolve pressões e o Kc quando não envolve pressões. Apenas concentrações. A ideia é que constante de equilíbrio é igual à concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, nós temos aqui o Kc, que será igual, os nossos produtos, essa parte aqui, os reagentes ficam desse lado. Então, aqui nós temos aqui a parte dos produtos, o HI, então temos a concentração do HI, e veja que a quantidade de número de moles é 2. Então, significa que esse número de moles fica aqui elevado aqui a 2. E depois aqui temos H2 e temos I2. Significa que ficamos com concentração de H2 vezes a concentração de I2, por não ter expoente. Significa que temos isso aqui. Se uma das partes aqui fosse no estado sólido, isto aqui é gás, também é gás. Se uma das partes aqui, ou seja, se este I2, por exemplo, fosse no estado sólido, significa que não ia fazer parte e íamos eliminar. Se fosse também o estado líquido, íamos eliminar. Por quê? Porque tanto para a velocidade da reação, assim como para a constante de equilíbrio, só usamos aqui que estão no estado gasoso. Então, aqui temos, procurando as alternativas, ficamos com a alternativa D. É só voltar a resolver o exercício se vir a craque. Pois me diga alguma coisa. Da reação 2N2O5, que formam os produtos 4, ou seja, que estão em equilíbrio, né? Nós temos aqui temos um pentóxido de nitrogênio, que formam, tipo, aqui temos o equilíbrio do dióxido de nitrogênio mais oxigênio. Tem-se os seguintes valores das pressões parciais. Temos a pressão aqui do pentóxido de nitrogênio, que é 8. Então, vou copiar a reação, depois vamos tirar os dados. Então, temos a reação 2N2O5 no estado gasoso, que forma o equilíbrio com 4N2 no estado gasoso, mais O2 no estado gasoso. Não, dizem que estão a trabalhar com pressões parciais. Conforme eu disse, no constante de equilíbrio, existe Kc e existe Kp. Kp usamos quando estamos a trabalhar com gases, ou seja, quando estamos a usar pressões. Então, temos pressão parcial de N2O5, que é igual a 8, a pressão parcial do NO2, que é igual a 4, e a pressão parcial de O2, que é igual a 6. Então, aqui pedem para a gente determinar o valor de Kp. Eles já dão uma dica, Kp. Mesma coisa, não há diferença com Kc, não se assusta. A ideia também é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, significa que Kp também vai ser igual a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, significa que Kp será igual a essa nossa concentração dos produtos que ficam desse lado, reagentes que formam produtos. Então, ficamos com a concentração do NO2 elevado a 4 vezes a concentração de O2 sobre a concentração do N2O5, aqui é elevado a 2. Então, Kp será igual. Ou seja, de uma outra forma, uma vez que isso aqui são pressões parciais, é só escrever P
N2O5 elevado a 4, desculpa, é N2, NO2, né, elevado a 4, vezes PO2 sobre PN2O5 elevado a 2. Então, daqui ficamos com o Kp será igual, esta concentração já temos, de NO2, que é 4, ficamos com 4 elevado a 4, vezes PO2, é 6, dividido por 8 ao quadrado. Então, Kp será igual. É só multiplicar 4 elevado a 4, vezes 6 dividido por 8 ao quadrado. Isto aqui vai dar 24. Se não quero só colocar aqui, por exemplo, 4 elevado a 4, que vai ficar tipo 16 vezes 16 também, dividido por 64, vezes 6, você vai deduzir isso aqui, e o Kp vai ser igual a 24. É só aplicar a máquina. Só aplicar na máquina e vai ter a alternativa C. Passamos para o exercício 12. Dado o seguinte sistema químico equilíbrio, né? Dá um método de equilíbrio. Quando dá uma coisa de equilíbrio é bônus, não pode errar isso aqui. As concentrações de azoto, que é o nitrogênio, e oxigênio são respectivamente 3 mols por decímetros cúbicos e 2 mols por decímetros cúbicos. Sabe-se que o valor de K, ou seja, o valor de constante de equilíbrio é de 2. Qual é a concentração do N2O? Ok. Querem esta concentração do N, ou seja, de N2O. Ok. Para tal, N2O é óxido nitroso, né? Não se esqueça, óxido nitroso. Então aqui, para o exercício 12, temos 2N2, estado gasoso, mais O2, no estado gasoso, em equilíbrio com 2N2O. O que querem? Querem a concentração deste senhor. Aqui somos dados a concentração do N2. Dizem que a concentração do N2 é igual a 3 mols por decímetros cúbicos. E depois aqui temos a concentração do oxigênio, que é igual a 2 mols por decímetros cúbicos. Nós sabemos que decímetros cúbicos equivale a litros. É como se fosse tipo 2 mols por litros para a concentração. Então, dá um valor de Kc que é igual a 2. Não, aqui quero o valor da concentração do N2O. Interrogação. Então, o Kc já sabemos que é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, aqui temos a concentração do N2O ao quadrado sobre a concentração do N2 ao quadrado vezes a concentração do O2. Produtos dividido pelos reagentes. Não se esqueça, é equilíbrio. Se fosse velocidade, o que nos interessar é apenas a parte dos reagentes. Então, aqui já temos o valor de Kc, que é 2, será igual à concentração do N2O ao quadrado N2, ou seja, N2 já dá um 3 ao quadrado, vezes o 2. Divisão, passa para cá, passa a multiplicar. Química já terminou, o resto aqui é matemática. Então, ficamos com a concentração do N2O ao quadrado será igual a 2 vezes 2, 4, vezes 3 ao quadrado dá 9. Então, a concentração de N2O será igual. 1 ao quadrado, quando passa por um membro, fica uma raiz. 4 vezes 9 dá 36. Então, aqui ficamos com raiz de 36. Então, a concentração do N2O é igual a 6. Então, está aí o valor da concentração. Só que não se esqueça. Mols por decímetros cúbicos. E já temos nosso valor da concentração, que é 6. Ficamos com a alternativa C. Dado o sistema químico em equilíbrio, temos esse sistema químico em equilíbrio. Então, nesse sistema químico temos aqui um ácido nítrico com água, que forma tipo nitrato e hidrônio. Então, aqui pedem para a gente identificar um dos pares conjugados desse sistema. Ok. Para você conseguir identificar tipo, o sistema conjugado enquanto eu passo a equação, aqui, vou dar uma dica. Não se esquece
é muito fácil, né? A ideia, o que tiver maior quantidade, né, de hidrogênios, significa que este aí é ácido. Só que quando tiver com água, né, quando tu tiveres, por exemplo, uma das dicas, quando tu tiveres tipo algo que está a reagir com água, e por mais que tenha uma menor quantidade de hidrogênio, significa que este aí pode ser ácido. Por quê? Porque a água pode se comportar como sendo base, assim como ácido, né? Ok, estamos a tipo de Lewis. Não, aqui o que acontece? Nós temos aqui temos o hidrogênio, até temos tido é o ácido nítrico. Ácido nítrico, mas a água pode se comportar como sendo uma base, assim como sendo, vai depender, né, do que está a reagir com a água. Pode se comportar como sendo base, assim como ácido. Mas aqui temos o ácido nítrico. Então, se temos ácido nítrico, isto aqui automaticamente é ácido. Se isto aqui é ácido, literalmente, esta outra parte é base. E temos aqui o nitrato e o hidrônio. Hidrônio, temos o nitrato. Significa que o hidrônio, o nome já título do hidrônio, que vem do que é de ácido, significa que isto aqui é ácido. Se você for ver também, este aqui tem quantidade de hidrogênios em relação a este aqui não tem nenhum hidrogênio. Então significa que esta parte aqui é base. Ok. Se eu consigo identificar isto aqui, né? Não sei se perceberam. Esta parte aqui tem hidrogênio, esta aqui não tem hidrogênio. Então, automaticamente, isto aqui é ácido. Se eu conseguir identificar isso aqui, significa que o par conjugado sempre há de ser do quê? De ácido para base. Não, significa o quê? Que este ácido há de sair com a base dos produtos. E este ácido dos produtos há de sair com a base dos reagentes. É assim que se forma o par conjugado. Então, temos o HNO3 barra NO3+. E H3O+ barra H2O. Ácido e base. Então, daí procuramos nas alternativas. Vimos que isso aqui bate com a alternativa B. Passamos para o exercício 14. Dadas as seguintes amostras. Temos todas as amostras aqui. E querem saber qual destas amostras é um par conjugado. Então, para nós conseguirmos identificar nas amostras os pares conjugados, é muito simples. Bom, não simples como linear, né? Mas é somente observar e terás que estudar, ou seja, terás que ver tipo a tabela de ácido e base para compreender. Para não levar muito tempo, aqui o que pode ser, ou seja, o que é possível para nós conseguirmos detectar se é ácido ou base, temos este aqui, que é o hidróxido, que temos a alternativa, ou seja, temos X. Para o exercício 15, dadas as seguintes partículas, temos todas as partículas, partícula 1, 2, 3, 4 e 5. Identifica as duas partículas que formam um par conjugado. Então, para a gente conseguir identificar umas partículas que formam tipo par conjugado, é só ver. Este aqui tem o íon H+. Este aqui tem o íon H+. Então, uma partícula só pode formar tipo par conjugado quando o tipo tiver tipo íon H+, e o outro tiver tipo íon H-. Se isto aqui tem o íon H+, aqui tem o H+, esse dois aqui não pode formar que é par conjugado. Por quê? Porque se isso aqui comporta como sendo tipo um ácido, isto aqui também não pode ser um ácido. Então, isto só pode formar isto aqui. Então, esses dois aqui é que pode indicar, vocês podem formar par conjugado, que é 1 e 4. Então, aqui ficamos com a alternativa C, né? Temos aqui o amônio, né? Aqui temos o hidrônio, aqui temos o ácido perclorito, neste ponto aqui, e depois temos a amônia, e depois temos o que? A formita. Então, aqui ficamos com a alternativa C. Para o exercício 16, diz que o ácido carboxílico, ou seja, o ácido carbônico, tem um valor de constante de acidez Ka igual a 4,4. Bônus também. Tem exercícios que não pode errar, né? 4,4 vezes 10 elevado a menos 7. Qual é o valor da constante de basidade de Kb do íon hidrocarbonato, né, a uma temperatura de 25 graus Celsius? Querem o Kb, por interrogação.
nós sabemos que o KB, ou seja, o KA vezes o KB, é igual ao KW. Que o KA vezes o KB é igual a 10 elevado a menos 14. Muito simples. Então, o valor do quê? Do KA. O KA é 4,4 vezes 10 elevado a menos 7 vezes o KB é igual a 10 elevado a menos 14. Esse senhor está a multiplicar. Quando passa para cá, passa a dividir. Então, KB é igual a 10 elevado a menos 14 dividido por 4,4 vezes 10 elevado a menos 7. Então, KB, calculando isto aqui na máquina, ou seja, a extração de detalhes, vai dar 2,27 vezes 10 elevado a menos 8. Este aqui é o nosso valor de KB. 2,27 vezes 10 elevado a menos 8. E ficamos com a alternativa C. Então, assim, se você não domina a máquina, terás que aprender um pouquinho. Você terá que dominar a máquina. Para o exercício 17, diz que o trimetilamina tem um valor de constante de base dada, agora é KB, que é igual a 6,4 vezes 10 elevado a menos 5. Qual é o valor de constante da acidez? Então, quero constante da acidez, dá um valor de KB, que é igual a 6,4 vezes 10 elevado a menos 5, que era o valor de KA. Mesma fórmula, para o exercício 17. Um valor de Borla, né? 0,516, 0,517. Então, o KA vezes o KB é igual a KW. Então, KA vezes KB é igual a 10 elevado a menos 14. Temos o valor de KB. Então, KA vezes 6,4 vezes 10 elevado a menos 5 será igual a 10 elevado a menos 14. Este valor é, você está a multiplicar, quando passa por meio, passa a dividir. Então, fica com KA é igual a 10 elevado a menos 14, dividido por 6,4 vezes 10 elevado a menos 5. Então, calculando esses dois, ficamos com KA será igual a 1,563 vezes 10 elevado a menos 10. É só aplicar isso aqui na máquina. Então, daí ficamos com... temos 1,563, ok? Ficamos com a alternativa A. Não tem como errar isso aqui, não tem como errar. Se for errar isso aqui, vou zangar contigo. Ok. Para o exercício 18, depois desse exame, não pode morrer mais química. Sabe-se que a constante da acidez Ka do ácido fluorídrico é igual a 6,7 vezes 10 elevado a menos 14. Constante da acidez, que é o Ka, é igual a 6,7 vezes 10 elevado a menos 4, né? Os 14 menos 4. E a sua concentração numa determinada solução é de 3,35 mols por decímetros cúbicos. Lembram? Um decímetro cúbico é como litro. Então, isso aqui é como se tivesse tipo 3,35 mols por litro. Então, qual é o seu grau de ionização? Querem o grau de ionização. Grau de ionização. Para determinar o grau de ionização é muito simples. Também é se conhecer a fórmula. O que acontece? O KI é igual ao grau de ionização ao quadrado vezes a concentração. Isto aqui quando estiver tipo, no estado de equilíbrio, né? Então, o que acontece é que o KI pode se comportar como sendo base, ou seja, ácido assim como base. Então, isto aqui, uma vez que estamos a trabalhar com Ka, que é ácido, vamos dizer aqui Ka será igual a grau de ionização ao quadrado vezes a concentração. Multiplicação passa por meio, passa a dividir. Grau de ionização ao quadrado será igual a Ka dividido pela concentração. Então, daqui já determinamos o grau de ionização, que vai ser igual 1 ao quadrado, quando passa por meio, fica como raiz. Então, fico com raiz. Qual é o valor do meu Ka? É 6,7 vezes 10 elevado a menos 4, dividido por 3,35. Na máquina, primeiro você pode calcular essa fração, você vai ter o resultado. Depois de ter o resultado desta fração, tu colocas aqui raiz. Caso não domine a máquina, então vê, por exemplo, na máquina, tem uma parte por baixo onde aparece x por 10. Então, quando tu clicas o shift, depois clica essa parte aqui,
vai aparecer tipo uma parte como se fosse tipo o E. Ou seja, o E já representa tipo o 10, esse 10 aqui, e você só vai colocar os points menos 4. Então posso dizer 6,7, Shift, depois aquele tipo ESP, que vai aparecer ali embaixo, essa parte aqui é ESP. Clico no ESP, vai aparecer tipo o ESP. Depois se eu colocar menos 4, já terá esse resultado, depois divide por 3,35. Estou a falar dessas nossas máquinas do mercado grossista. Essas nossas máquinas baratas. Então, calculando isso aqui pela raiz, a gradientização vai ser igual a 1,41 vezes 10 elevado a menos 2. Então, aqui ficamos com 1,41 vezes 10 elevado a menos 2. Ficamos com a alternativa C. Por exercício 19, calcule o pH da água a uma temperatura de 25 graus Celsius, sabendo que o valor do produto iônico é kW igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14. É óbvio. Quer um pH, só nos dão o valor do produto iônico. Então, só que a dica é que nos dão pelo menos aqui água. Então, significa o quê? Água pode ser escrito dessa forma também, em que nos produtos temos H+, mais ou H-. Então, dizer que o produto iônico dos dois é igual a, ou seja, o kW é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14. Então, o que acontece aqui é que o produto iônico, né, o kW, que é o produto iônico, será igual à parte apenas do quê? Dos produtos, que é a parte dos produtos que nos interessam, que vai ser aqui a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Porque esta parte aqui da água é como se fosse tipo a parte ínfima, que é igual aproximadamente a 1. Então, a parte que nos interessa é esse aqui, produto iônico desses dois, que é igual ao valor de kW. Então, lembra-se que o kW aqui é 1 vezes 10 elevado a menos 14. E esse produto iônico nós consideramos como sendo variável x. Então, fico com kW será igual a x vezes o x. Então, uma vez que o que nós queremos determinar sempre fica à esquerda, o calculado fica à direita. Fico com x ao quadrado será igual a kW. Então, x ao quadrado será igual a 10 elevado a menos 14. E este aqui é o quadrado, quando a professora fica como raiz. Então, significa que x é igual a raiz de 10 elevado a menos 14. Isto aqui, x é igual ao valor de 10 elevado a menos 7. Significa que este x aqui é a concentração de OH-, que é igual a 10 elevado a menos 7. E nós sabemos que qual é a forma de pH? pH é igual a menos logaritmo da concentração de íon H+. E pOH é igual a menos logaritmo da concentração de íon OH-. Então, uma vez que querem o valor de pOH, vamos usar essa forma aqui, porque é a parte base. E sabemos que a soma do pH mais pOH é igual a 14. Então, aqui ficamos com o quê? pOH será igual a menos logaritmo de 10 elevado a menos 7. Propriedades do logaritmo. Se eu tenho um logaritmo na base A, de A elevado a B, este B, que é o expoente nesta parte do logaritmo, quando passa para cá, passa a multiplicar, que será igual a B vezes logaritmo na base A do logaritmo A. E isto aqui é igual a 1, quando a base do logaritmo for o mesmo. Então, aqui significa que fica igual a menos 7, que é esse expoente, que passou para cá, passa a multiplicar, vezes logaritmo na base 10 de 10. Quando o logaritmo está aqui no denominador, não aparece nada, ou seja, quando na base não aparece nada, significa que a base constante é 10. Então, aqui será igual a menos, ficamos com mais. Temos isso aqui, significa que o pOH é igual a 7. Então, daqui ficamos com a alternativa D. Para o exercício 20, determine o valor de pH a uma temperatura de 25 graus Celsius de uma solução de hidróxido de sódio de concentração 0,001 moles por decímetros cúbicos, sabendo que o kW é 1 vezes 10 elevado a menos 14. Olha a solução que dão: hidróxido de sódio. Isto aqui é uma base. Então, sendo uma base, primeiro nós vamos ter que calcular o valor de pOH. Com o valor de pOH é que vai nos permitir para a gente determinar o valor do pH. Então, temos aqui exercício 20.
dá um hidróxido de sódio, que é NaOH, que quando se dissocia, forma o Na+, mais união OH-. Este OH- é uma base. Então, significa de quê? Que a concentração que dão, isto aqui que é igual a 0,0001, que pode ser escrito por, depois de ver, temos quantos números? Temos 4, que é 1 vezes 10 elevado a menos 4, em moles por litro. Então, POH será igual a menos logaritmo da concentração OH-. Na dissociação, esta concentração é igual a esta concentração deste ponto. Então, daqui ficamos com POH há de ser igual a menos logaritmo de 10 elevado a menos 4. Propriedade dos logaritmos. Isto aqui é expoente, quando passa para cá, passa a multiplicar. Então, POH será igual a menos 4 vezes logaritmo na base 10 do logaritmo 10. Quando a base e o logaritmo for mesmo, sempre essa parte é igual a 1. Menos, ficamos com mais, significa que POH é igual a 4. Então, esta solução é uma solução básica que se comporta como sendo um ácido. Por causa deste valor aqui do P, o H aqui é 4. Porque nós sabemos que POH é sempre uma base varia de 7,1 até 14. Então, ficamos com POH mais pH é igual a 14. Então, este valor é positivo, quando passa para cá fica negativo, pH será igual a 14 menos POH. E o valor de POH já determinamos que é 4. Então, ficamos com 14 menos 4, pH é igual a 10. Significa o quê? Que esta solução, se fosse tipo a perguntar qual é o comprimento de uma solução, é uma base, ou seja, é POH que é igual a 4, mas se comporta como sendo tipo um ácido. É uma base que se comporta como um ácido. E ficamos com a alternativa C. Para o exercício 21. Uma solução... Uma solução tapão constituída por 4,5 mols por decímetro cúbicos do ácido nitroso. Olha uma coisa, também nos dados, já dá um valor, estão a dizer que é ácido nitroso, então significa que este valor aqui é o valor do que é do ácido. Ácido nitroso de nitrito, magnésio, sal. 4,5 é o ácido nitroso e o 6,3 é do nitrito de magnésio, significa que é sal. Sabendo que a constante da acidez é igual a 5,1 vezes 10 elevado a menos 4, qual o valor do pH na solução tapão? Olha, nós temos aqui os dados, né, para nós conseguirmos determinar o valor do pH quando trata-se de uma solução tapão. Numa solução tapão, o pH é igual a pKa mais logaritmo da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Quando se trata da base, o pOH é igual a pKb mais logaritmo da concentração do sal sobre a concentração da base. Então, só são essas duas formas que são usadas quando trata-se de uma solução tapão. Uma dica, meus amigos. Aqui, sempre o valor do sal vai ser maior em relação ao valor do que do ácido. E mas você está a fazer leitura e aqui não dizem que isto aqui seja um ácido nitroso ou não. Tu vais observar tipo esses dois números e sempre o valor do sal vai ser maior que o valor do que? Do ácido ou da base. Então aqui, também uma das coisas, veja que aqui estão a dizer que constante da acidez é igual a 5,1 vezes 10 elevado a menos 4. Às vezes pode não ser constante da acidez, darem tipo diretamente o valor de pKa. Então quando dá um valor de pKa, pode dar já um valor exato que sem o expoente. Pode ser 4,7, 3,1, 2,2, significa que ele representa o valor do pKa direto. Mas quando esse valor tiver tipo um expoente, ou seja, quando for muito ínfimo, significa que é o pKa, onde o pKa é igual a menos logaritmo da concentração deste ião aqui do Ka que nós temos aqui. Ou seja, será a concentração do que? Do ácido. Se for pKb, será pKb, que será igual a menos logaritmo da concentração de ião OH menos. Então, uma vez estamos a trabalhar com solução tapão e quero um valor de pH, só dizer que pH há de ser igual a menos logaritmo da nossa concentração de 1,5 vezes 10 elevado a menos 4, mais
Logaritmo. Qual o valor da concentração do sal? É 6,3 e a concentração do ácido é 4,5. Então, pH será igual. Vamos calcular esse logaritmo na máquina, onde vê que vai dar um valor de 3,29. Mais logaritmo de 6,3 sobre 4,5 dá-nos 0,146. São valores que aproximei. Então, pH será igual a aproximadamente 3,45. Então, daqui, calcular onde vê que dá a alternativa C. Para o exercício 22, a solubilidade, uau, bônus também, bônus. Esse exame não estava falha, tudo era bônus. Para quem resolveu exames anteriores, isso aqui estava muito fácil mesmo. A solubilidade do carbonato de prata, né, Ag2CO3, a uma temperatura de 18 graus Celsius é de 0,003 mols por decímetros cúbicos. Qual é o produto de solubilidade? Então, significa que aqui eu quero um valor de pKps. Então, nós temos o carbonato de prata. Vamos dissociar. Ao dissociar, esta parte aqui da molécula fica nesta parte aqui como sendo o expoente. Esta parte da molécula também fica tipo nesta parte do que é como sendo o expoente. Só que aqui o que acontece? Aqui a nossa molécula é 1. Então, significa o quê? Sempre na dissociação, o primeiro elemento é positivo, o segundo elemento é negativo. Então, fico com Ag mais CO3, 2 menos. Esse 2 é por causa desse 2 aqui do G. E aqui vamos acertar tipo já a equação. Então, acertar a equação aqui, nós colocamos o quê? O 2. Então, nessa certa equação, você voltar a colocar aqui na quantidade de número de moléculas, mas colocas na parte da quantidade de número de moles. Então, qual é a ideia aqui para achar uma expressão de kps? Primeiro passo, sempre tu colocas aqui. Temos qual quantidade de prata? Temos 2. Então, temos 2S. E temos aqui o CO3, temos o S. Então, o kps, como sendo o primeiro passo, vai ser a concentração de Ag mais aqui o expoente ao quadrado, vezes a concentração do CO3, 2 menos. O expoente aqui é 1, porque não temos nada. Mas o que é essa concentração? Esta concentração de prata é 2S. Então, kps será igual a 2S, isso tudo ao quadrado, vezes S. Então, kps será igual a 2 ao quadrado, 4S ao quadrado, ficamos com S ao quadrado, vezes o S. Bases iguais, mantém-se a evidência e podemos somar os expoentes. Então, aqui tenho bases iguais que eu tenho S, tenho 2, mais 1 dá 3. Mas o valor de S já é dado, que é 0,003, que eu converti isso aqui para forma científica para ser muito mais fácil. Depois de vírgula, temos quantas casas? Conseguimos ver ou identificar que aqui temos 3 casas. Então, aqui nós ficamos aqui com 3 vezes 10 elevado a menos 3. Então, significa que aqui o kps será igual a 4 vezes 3 vezes 10 elevado a menos 3, tudo elevado a 3. Então, kps será igual a 4 vezes 3 elevado a 3 dá 27 vezes 10. 3 vezes 3 dá 9. Ficamos com menos 9. Então, kps será igual a 4 vezes 27 dá 108 vezes 10 elevado a menos 9. Que kps será igual, puxando essas duas casas, ficamos com 1,08 vezes 10 elevado a menos 7. Este aqui é o valor do kps. Então, observando as alternativas, ficamos com a alternativa A. Exercício 23. Identifique a opção que indica o fator que depende da potencial né, de uma célula. O exercício 23. Para nós conseguirmos identificar isso aqui sem mais demora, é a composição dos elétrodos, que ficamos com a alternativa A. Por exercício 24. Qual das opções caracteriza uma partícula reduzida? É o déficit de eletrões e maior NOx, que é a alternativa D. Por exercício 25, o que ocorre no cátodo de uma célula galvânica? Ah, meu Deus. O que ocorre no cátodo de uma célula galvânica é uma redução, que é a alternativa D. Para o exercício 26, identifica a opção que representa corretamente a semi-equação de redução. Agora, nesta parte aqui, eu vou ter que explicar um pouco para vocês conseguirem diferenciar
uma reação de redução e uma reação de oxidação. Então, prestar bem atenção, verso 26. Imagina, por exemplo, eu tenho o cobre, né? Tenho uma reação de redução. Tenho aqui o cobre, 2 mais, uma solução aquosa, mais 2 eletrões que formam o cobre estado sólido. E depois temos a oxidação, o Zn, que é o zinco, que forma o Zn. 2 mais, solução aquosa, mais 2 eletrões. Uma das coisas que eu sempre vou dizer é que uma redução, a ideia é que a quantidade dos eletrões sempre vão ficar tipo nos reagentes, enquanto que uma oxidação, a quantidade dos eletrões vão ficar nos produtos. Eu olho aqui a quantidade dos eletrões aqui são, ou seja, a quantidade dos eletrões aqui vão de acordo com a quantidade do número do que é de valência. Se esta parte de cobre tem uma quantidade de valência tipo aqui em cima, significa que o número de eletrões vão acompanhar essa parte da valência. E olha aqui nos produtos eu tenho 0, aqui eu também tenho 0. Significa que oxida com uma quantidade de 2 eletrões. Não se esqueça. Uma redução, o número de eletrões fica nos reagentes, enquanto que a oxidação fica nos produtos. E uma redução, ou seja, aqui, para não abreviar, vou colocar aqui redução, aqui oxidação. Isto aqui chama-se um agente oxidante, né? Então, quando é oxidação, chama-se agente redutor. Então, se nós formos a ver, de acordo com essas dicas, onde perceber que uma reação que eles querem que se identifique uma reação que representa corretamente a mesma reação da redução. Estamos a dizer que a redução, o número de quantidade de eletrões fica no reagente. Então, é só procurar. Temos aqui a quantidade de número de eletrões que ficam no reagentes e automaticamente ficamos com a alternativa A. Nem observando nas opções. Ficamos com a alternativa A. Ok. Para o exercício 27, diz que dada a seguinte equação, dadas as seguintes equações, temos todas as equações. Então, para tal, diz que identifique a reação redox, né? É para identificar uma reação redox. Para nós identificarmos tipo de reação redox, é aquele que ocorre tipo redução e oxidação. Então, para tal, nós teremos que pegar tipo, em cada uma das equações, nós conseguimos calcular tipo, o número do que é de Knox, para ver qual das reações vai ocorrer tipo, a reação redox. Então, vamos escrever. Então, aqui nós temos essa reação. Significa que nessa reação vamos ter que calcular o NOx tipo, em cada parte dos elementos. Então, nós sabemos que o NOx do hidrogênio é mais 1, do oxigênio é menos 2 e o NOx do bário é mais 2. Então aqui temos o menos 2, aqui temos mais 2. Então vamos ter que calcular tipo o NOx do enxofre que nós não conhecemos. Então ficamos com mais 2 mais y mais temos menos 2 vezes 4 será igual a 0. Então ficamos com mais 2 menos 2 vezes o 4 ficamos com menos 8 será igual a 0. 2 menos 8 dá menos 6, que é igual a 0. Então, y será igual. Negativo, passo para cá, fica positivo, ficou mais 6. Então, se ficar de NOx de enxofre aqui é o mais 6. Então, aqui, temos que é mais 2 do bário, menos 2. Aqui, se for a ver, esta parte aqui tem o mesmo número de NOx. Significa que o cálculo do procedimento é o mesmo. Aqui vamos ter o mais 6. Então, aqui temos o mais 1, menos 2 e o mais 2. Então, significa que aqui, se for ver tipo, a quantidade de número de NOx, não há uma variação, porque numa reação redox é uma reação em que tem que existir tipo, a variação do que é do número de NOx, ou seja, tipo, seja um agente tipo de redução ou oxidação. Então, significa que esta opção não está correta. Passamos para uma outra opção. Então, passamos para essa segunda reação. Nesta segunda reação, se a gente for observar, um elemento no seu estado livre, significa que o seu NOx aqui é 0. Então, se aqui é 0, e nesta parte aqui vamos ter, por exemplo, aqui o menos 2, significa que aqui nós vamos calcular este valor aqui do número do que é de NOx. Ao calcular esse número de NOx, vamos ver que aqui existe uma reação redox, porque este número de NOx aqui vai ser diferente do número de NOx que nós vamos ter aqui, aqui neste ponto. Então, significa que esta reação é uma reação redox. Sendo uma reação redox, ficamos com a alternativa B.
Qual das seguintes opções é o par conjugado de uma reação redox? Aqui, nós ficamos com a alternativa A. Passamos para o exercício 29. Dadas as seguintes reações redox, temos esta reação redox. Qual das seguintes opções representa, ou seja, uma semi-equação da seguinte reação? Olha, essa reação aqui é uma reação total, em que foi juntada uma semi-reação desta parte de prata e uma reação de magnésio. Então, se juntar essas duas reações, significa que para termos tipo uma semi-reação, significa que teremos que separar a reação tipo da parte de prata, em prata ouro, e depois o magnésio. Então, ao separar tipo essas duas reações, nós vamos observar que neste ponto aqui não podemos ter uma semi-reação em que temos tipo dois elementos na mesma semi-reação. Por exemplo, aqui nós temos AU, Mg não pode ser, também aqui MgAU não pode ser, também aqui neste ponto. Então logo ficamos com a alternativa D de uma forma automática. E lembra de que tipo de reação está aqui, né? Que tipo de reação? É uma reação de redução, porque na parte dos reagentes temos o quê? A quantidade de número de elétrons. Para o exercício 30, diz que dado essas duas quantidades tipo de elétrons, né? Qual desses elementos não é atacado por um ácido diluído, né? Temos aqui o cobalto e a prata. Prata é Ag, não AO. Temos aqui o cobalto e a prata. Uma das coisas que nós temos que saber, tipo, o cobalto é menos nobre em relação à prata, né? Por quê? Porque a prata ele é muito resistente à corrosão e também, se formos a ver, uma das partes é que a prata possui maior quantidade de número do que de energias. E sendo assim, é um agente de redução, ou seja, é redução, isto aqui sofre de uma oxidação. Então, o que não vai ser atacado é o prata por ser resistente à corrosão e por ser mais nobre em relação ao cobalto. Então, aqui ficamos com a alternativa D. Para o exercício 31, diz que dados os seguintes potenciais normais de redox. Temos dois potenciais de redox e querem o valor da força eletromotriz. Então, desta pilha. Então, para tal, nós temos aqui os nossos dados que nós queremos determinar o valor do FME. Para determinar o valor de FME, devemos usar essa forma do módulo. É módulo da parte da quantidade de energia máxima menos energia mínima. Então, o FME será igual. Máximo temos menos 2,92, mas mesmo tipo alterando o resultado vai dar o mesmo, porque estamos em versão modular. Menos 0,28. Então, significa que ao calcular este valor aqui, né, menos vai ficar com mais, usando máquina, versão modular, vocês vão ter valor negativo. Ou seja, calculando vão ter valor negativo, mas esse valor negativo, uma vez que tem a versão do módulo, vai dar 2,64 volts. Então, temos 2,64 volts. Ficamos com a alternativa A. Por exercício 32, qual das opções é um composto orgânico? Um composto orgânico é o ácido lático e benzoato de sódio. Então, este aqui é o composto orgânico. Então, eu quero fazer uma pesquisa. Quais são os compostos orgânicos que talvez pelo menos existem, os compostos inorgânicos. Mas aqui ficamos com a alternativa C. Para o exercício 33, qual das opções é formado por molécula de 2,4,6 trinitrofenol. Fenol significa tipo que tem um grupo OH, né? É descendência tipo do álcool, o que difere o álcool e um fenol é que um fenol ele tipo é ligado a um anel benzênico e tem um grupo OH. E se nós formos a verificar, tipo olhar, primeiro nós sabemos que o benzeno é um anel composto por 6 carbonos. Então 6 carbonos é um grupo benzênico. Então vamos alcançar aqui uma das opções. Se nós formos analisar tipo uma das alternativas, trinitofenol significa que a dica, o N, O3,
ou seja, NO2, primeiro tipo tem que ter tipo que é 3, porque é trinitrofenol. Então, se vocês forem verificar, aqui temos 2, aqui temos 3. Então, logo, e tem um grupo OH. Tipo, o grupo OH liga tipo anel benzênico que tem 6 carbonos. Ficamos com a alternativa D. Ficamos com a alternativa D. Então, daí passamos para o exercício 34, né? Estamos quase a terminar o exame. Para o exercício 34 diz que identifica a forma geral dos alcanos, ou seja, tem alcano, alceno e alcino. Para nós conseguirmos identificar a forma geral do alcano, CnH2n mais o 2. Ficamos com a alternativa A. Para o exercício 35, dado o seguinte composto, temos este composto. Então, ele quer saber para a gente nomear esse composto. Então, vamos nomear. Então, está aqui o composto. Para nós conseguirmos nomear esse composto, primeiro, observamos que temos que fazer a contagem da cadeia mais ramificada da cadeia mais longa. Então, para tal, nós vamos contar o número de carbonos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alright. Tenho 1, 2, 3, 4, 5. É menor. Tenho 1, 2, 3, 4, 5. É menor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também é maior. Significa que eu posso usar esta cadeia, mas também posso usar tipo a cadeia mais principal que me facilita. Então, significa que tenho aqui um carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui automaticamente, o 6, uma vez que aqui é uma ligação simples, é um hexano. Eu já sei que eu tenho um hexano. No carbono 3 existe, ou seja, no carbono 2 existe uma ramificação e no carbono 3 existe uma ramificação. Esta ramificação, ou seja, quando você tem uma ramificação, representa um metil, aqui representa um metil. Quando tens uma dupla, ou seja, quando tu tens duas ramificações, representa um etil. E depois, depois daqui o que nós vamos apresentar, será o quê? 4 etil, né? Vírgula, porque, 4 etil, porque do E e M, o que vem primeiro, tipo é o E. 4 metil, depois temos o 2,3 dimetil, vírgula, hexano, né? Que este hexano aqui está longe, mas não tem problema. Então, significa que no carbono 4 temos uma ligação de um etil. Então, ficamos com 4 etil, 2,2 dimetil, porque temos um metil e um metil que é di, depois hexano. Então, está aqui. Então, daqui ficamos com a alternativa B. Exercício 36. Qual é a fórmula, né, de 1-etil-3-propil-benzeno? Significa que, primeiramente, nós vamos ter que escrever aqui um anel benzênico, né? Um anel benzênico, em que neste anel benzênico, se no anel benzeno, não dizendo benzênico, no anel benzeno, temos 1-etil-3-propil. Temos 3 propil e 1 etil. Significa o quê? O propil é o que apresenta 3 carbonos. Então, posso dizer aqui, tipo, tenho 1, 2, 3. É um propil. E o 1 etil, vimos que na ramificação aqui nós temos 2 que representam etil, metil, depois temos o que é 1 etil. Eu posso ter aqui uma ramificação aqui, tem também aqui uma ligação, uma outra ligação. Depois aqui eu posso tipo, ter CH2, CH3. Então, nós temos aqui um etil e temos um propil. Significa que tem um etil, 3 propil, benzeno. E ficamos com a alternativa D. O exercício 37. Qual das opções é isômero de hexino, ou seja, hexino 1? Isômeros são aqueles que apresentam a mesma quantidade de carbonos e a quantidade de hidrogênio. Ou seja, por mais que possas alterar a sua fórmula estrutural, a sua fórmula molecular não pode ser alterada. Então, para tal, primeiramente, nós vamos ter que escrever tipo, o próprio que é hexino 1. Exercício 37. Hexino 1. O hex é que apresenta 6 carbonos. Então, vamos contar 1, 2, 3,
4, 5, 6. Então, desse hexene 1 significa que no primeiro carbono existe três ligações, porque isso aqui é um alcino, por cada terminação ino. Então, aqui vamos ter tipo 1, 2, 3. Então, aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não é necessário colocar nenhum hidrogênio. Então, ficamos com H2. Aqui H2, H2 e H3. Então, vamos contar a quantidade de número de carbonos. Já sabemos que são 6. A quantidade de hidrogênios. Tenho 3, mais 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 hidrogênios. Então, tenho 6 carbonos e 10 hidrogênios. Significa que aqui terei que procurar uma forma em que eu possa ter, ou seja, escrever uma forma em que eu possa ter 6 carbonos e 10 hidrogênios. Então, para tal, eu posso começar aqui com a linha A, né? Que eu tenho o 3,3 dimetilbutino 1. 3,3 dimetil, 3,3, linha A, dimetil, né? Depois eu encontro um butino 1. O but representa 4 carbonos. Então, tenho 1, 2, 3 e 4. Só que no primeiro carbono tenho tripla ligação. Então, tenho 3 ligações aqui. 1, 2, 3 vou representar o hidrogênio. Então, no terceiro carbono existe uma ramificação, um metil e outro metil para formar o D. Tenho 1, 2 e 3. Chego aqui, vou colocar aqui um CH3. Também aqui em cima um CH3. Tenho 1, 2, 3, 4. Não necessito colocar um hidrogênio. Aqui vou colocar CH3, porque um carbono só fica estável quando tiver no máximo 4 hidrogênios. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Significa que a quantidade de carbonos tenho 6. Hidrogênios. Tenho 3 mais 3, 6. 7, 8, 9, mais 1, 10. H10. Por sorte, calamos logo com a alternativa A. Este aqui é um isômero, por quê? Porque a sua forma estrutural, por mais que possa alterar, a sua forma molecular não vai alterar. Que eu tenho 6 carbonos e 10 hidrogênios, também 6 carbonos e 10 hidrogênios. Então, daí ficamos com a alternativa A. Exercício 38. Dada a seguinte fórmula molecular C2H14, identifique. Então, para a gente conseguir identificar, ou seja, dois isômeros desta fórmula, é que devem possuir 6 carbonos e 14 hidrogênios. Então, para tal, vamos contar. Para a linha A, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até aí está tudo bem. 6 carbonos. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Também aqui é o isômero. Significa que tenho 6 carbonos e 14 hidrogênios. Para este isômero, vamos contar. Tenho 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Logo, a alternativa A não é porque este aqui tem, ou seja, o segundo isômero tem 12 hidrogênios, enquanto aqui é 14. Vamos passar para a linha B. Este isômero significa que é igual a este. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6, contamos, vimos que eram 6 carbonos e 14 hidrogênios. Para este isômero, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está tudo ok. Para o número de hidrogênios, tenho 3 mais 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, significa que esses dois aqui são isômeros desta fórmula molecular. Então, ficamos com a alternativa B. Para o exercício 39, que é o penúltimo, dados os isômeros, que temos esses dois isômeros, que eram os nomes desses isômeros. É fácil. Aqui vimos que temos o que? É uma ligação simples que contém 6 carbonos. Se contém 6 carbonos, é um X. Uma vez que é uma ligação simples, significa que desde aqui ficamos com um hexano. Então aqui temos um hexano. E temos este outro isômero. Então neste isômero temos, primeiramente, vamos contar a cadeia principal. Temos 1, 2, 3, 4, 5. Também temos 1, 2, 3, 4. Tenho 1, 2, 3, 4, 5. Significa que vou considerar a cadeia principal esta aqui. Então no terceiro carbono existe uma ramificação que é um metil. Significa que fico com 3 metil, 1, 2, 3, 4, 5. Pentano. 3 metil pentano. Tenho um hexano e 3 metil pentano. Fico com a alternativa B.
Para o exercício 40, dadas as seguintes equações, ou seja, dada a seguinte equação incompleta, esta reação que temos que ter o produto desta reação. Uma reação muito linear é só usar a regra de Markov-Nikodym. Né? Vamos usar tipo método de substituição, onde vamos substituir num carbono menos hidrogenado, para nós conseguirmos ter o quê? O produto. Então, significado do quê? Este iodo quebra esta dupla ligação no carbono menos hidrogenado para formar um alcano. Então, ficamos com CH3C. Temos aqui o iodo, que é este iodo que quebrou a dupla ligação, matéria da 10ª classe. Né? Então, temos CH2 e CH3. Então, temos esta reação, que é a reação dos produtos. Então, observando aqui, ficamos com a alternativa A. Só que a ideia, aqui no segundo carbono, ao invés de colocarem aqui embaixo, eles simplificaram, colocaram nesta fórmula aqui. Mas também não muda nada. Temos este aqui é o nosso produto final, é o produto de reação, que é a alternativa A. E assim termina o exame de 2022, primeira chamada de Química. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu agradeço a todos, bom trabalho, até a próxima aula.